nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui essa noite e veio com a sua família, ou mesmo sozinho, à casa do Senhor. Esse é um lugar de adoração, esse é um lugar de culto, e esse é um lugar também que ouvimos a palavra do Senhor, e que meditamos na sua palavra, e que crescemos a partir da sua palavra. E essa noite eu tenho algo muito especial para compartilhar com você. Aquilo que é mais belo, mais precioso, mais importante, mais significativo, de maior valor na vida de um ser humano, que é o céu. Não há nada tão importante, tão grandioso como o céu. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança for apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. Prosperar em Deus aqui na terra, ser abençoado pelo Senhor, tudo isso é muito bom. Mas, irmãos, tudo isso é nada perto do céu. Winston Churchill chega a dizer que a Inglaterra caiu e que o pecado cresceu porque muitos pregadores deixaram de pregar sobre céu e inferno. Muita gente deixou de falar das realidades eternas, das realidades futuras, daquilo que nós cantamos o tempo todo, que viveremos para Ele e viveremos eternamente para Ele. Hoje de manhã, pastor Marcos pregou uma palavra aqui tremenda, de que somos geração, herança de Abraão, filhos de Abraão e também pais na fé de multidões. E ele disse que nós precisamos viver hoje na terra, mas viver com a cultura do céu. E essa cultura do céu precisa ser pregada, precisa ser ensinada, precisa ser dita, precisa ser proclamada na sua cidade, na sua casa, na terra toda e em todo lugar. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque nós já estamos mortos e a nossa vida escondida em Cristo Jesus. Acontece que às vezes isso não acontece. Nós vivemos para o agora. E me lembra a ilustração da grande Elizabeth Elliot, uma escritora americana de grande renome no meio cristão, e ela criou uma parábola, não está na Bíblia isso, ela criou essa parábola, sobre Pedro. E Pedro é uma figura, né, pastor Maurício? Todo mundo sabe que Pedro é engraçado. E nessa ilustração ela diz o seguinte, que Jesus reuniu os seus discípulos e disse para os discípulos o seguinte, cada um de vocês pegue uma pedra. E ele não explicou bem para quê. E Pedro, esperto, olhou para o lado, viu, pastor Hélio? Viu uma pedrinha assim pequenininha, sabe? Não vamos sacrificar tanto, né? Pegou aquela pedrinha. Os outros discípulos pegaram pedras e eles começaram a caminhar, e caminharam a manhã toda, e no fim, pela hora do almoço, Jesus para com eles perto de um lago e diz assim, agora me apresentem as suas pedras. E cada um apresentou a sua pedra. E a de Pedro, pequenininha. E ele fez assim, e todas aquelas pedras viraram pão. E era o almoço. E o Pedro ficou mal com o negócio. Você imagina, a cara de Pedro olhou aquilo, né? E o Pedro almoçou assim nos 10 segundos. 10 segundos depois do almoço de Pedro, Jesus volta para eles e diz assim, agora eu quero que vocês novamente, cada um de vocês pegue uma pedra e carreguem para mim. Pedro diz, agora sim, agora eu entendi. E o Pedro escala mais ou menos um pedregulho e joga no ombro e com dificuldade carrega aquilo, mas pensa assim, não posso nem imaginar a hora do jantar, porque agora eu vou me dar bem. E a ilustração da Elizabeth Elliot diz que ele carregou aquela pedra a tarde toda, até o fim da tarde. E já pela noite, Jesus de novo reúne eles ao redor de um lago e diz assim, agora joguem suas pedras no lago, venham e sigam-me. E Pedro arregala o olho, e todos espantados, e Jesus volta-se para eles e diz assim, por que vocês não entenderam? Qual a dificuldade de entendimento de vocês? Para quem vocês carregam a pedra? Muitas vezes nós carregamos pedras para nós mesmos. Ou muitas vezes nós, como diz o pregador em Eclesiastes, vivemos o tempo todo, irmãos, correndo atrás do vento.
Nós gostamos, e nada de mal nem de pecaminoso em gostar de coisas boas. Gostamos de carros bons, né? Eu gosto de Porsche, não posso comprar, mas posso colecionar imagem. A gente gosta de coisa boa, a gente gosta de comer bem, a gente gosta de se vestir bem, a gente gosta de ter casa bonita. De vez em quando você sai para ver um imóvel para comprar, né? E aí você diz, isso aqui é um paraíso, mas o paraíso aqui é caro demais. É uma grana esse negócio, e agora? E aí o jeito é orar, não tem jeito. Nós fazemos um monte de coisa, e nós esquecemos daquilo que Jesus falou sobre ajuntar tesouros nos céus. Nos céus. O título é O Céu Não Está à Venda, porque houve um homem, que todo mundo conhece essa história, John Tetzel. Ele era o camarada da mentira, da indulgência. Ele dizia que quando as moedas caíam no final do ofertório, as almas subiam ao céu. E talvez, até por isso, historicamente, muita gente ficou com medo de falar sobre céu depois disso. E há até uma crítica à religião ou à fé que prega o céu e o paraíso, como que se dizendo que nós temos que viver o bem agora, que não existe nada do lado de lá. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos mostra que há um céu. E eu quero ver isso com você. Em vários textos a Bíblia fala sobre esse céu, mas existe um especial que eu gostaria de caminhar nele com você. Apocalipse, capítulo 21, mesmo assentado como você está. Apocalipse 21, de 1 a 8. Apocalipse 21, de 1 a 8. Todos acharam? Digam amém. É o último livro da Bíblia, viu, gente? Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois essas coisas porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Senhor, aplique em nosso coração a Tua palavra, ajuda-nos, ministra, queremos conhecer mais da Tua eternidade preciosa, em nome de Jesus. Amém. Você pergunta para mim o que é o céu. O céu é algo glorioso. O céu é algo diferente. O céu é algo que eu e você não conhecemos. O céu é algo que foi dado a João ter uma breve visão na ilha de Patmos. Ele teve uma revelação. Apocalipse significa revelação de Deus, das coisas que hão de vir. E João teve uma breve visão, como num monitor, numa tela. Ele viu aquilo que Deus tem preparado para os homens. Ele viu as casas que Jesus prometeu que faria para que nós habitássemos. Ele viu e teve uma visão de toda a cidade, das suas medidas, das suas ruas, da sua beleza, da sua grandeza. O céu é um lugar verdadeiro.
O céu é chamado na Bíblia de casa do Pai. O céu é chamado na Bíblia de paraíso. O céu é chamado de cidade santa, Nova Jerusalém e morada eterna. O céu não é uma fábula. O céu não é um conto da carochinha. O céu não é algo que alguém promete para angariar prosélitos. O céu é algo sério que Jesus tratou na sua palavra. O céu é uma promessa de Deus para as nossas vidas. O céu é uma realidade, querido. O céu existe. E daqui a alguns anos, dezenas, talvez centenas de anos, todos nós aqui poderemos estar no céu ou no inferno. Fato é que todos morreremos, mas todos ressuscitaremos na eternidade. A palavra diz, alguns para a salvação e alguns para a condenação. Deus nos chamou para o céu. Há um convite para o céu. Como o pastor Marcos falou, aqui não fazemos apelo. Mas se houver no final um convite do céu, para o céu, e se você não tem essa convicção, que você venha recebendo o convite de Deus e crendo no seu nome para viver na eternidade no céu com Ele. Ou se você já crê nisso e quer reforçar no seu coração, sim, eu declaro que creio no céu, creio na existência de Deus, creio no seu poder, creio no seu sacrifício, creio que Ele me livrou da ira de Deus e creio que Ele tem preparado para mim lugar no céu. Você também pode vir dobrando seu joelho. Creia nisso. O céu é uma realidade. A realidade do céu. A realidade do céu nos expõe algumas coisas importantes. Primeiro, o céu não é o céu que nós vemos. Os judeus criam que havia até o 7º céu. E eles dão um nome em hebraico para cada céu e o seu significado. Alguns judeus criam nisso, a história judaica fala disso, mas o apóstolo Paulo cita pelo menos o 3º céu, que por entendimento de alguns teólogos seria o 1º céu, esse que nós olhamos e vemos. O 2º céu seria os planetas, seria todo o universo acima da atmosfera que conseguimos ver. E o 3º céu seria o céu em que Paulo chegou, e seria o céu espiritual em que Deus está e que nós habitaremos nele pela fé. Não é esse céu que nós vemos, não é o céu que a NASA não consegue conhecer todo, mas é um céu ainda que está acima disso tudo. E o texto diz, vi novo céu e nova terra, pois o 1º céu e a 1ª terra passaram e o mar já não existe. A realidade do céu nos expõe algumas questões fundamentais. Primeiro, algumas verdades sobre o céu. O céu é real, eu já disse isso a você. O céu é indescritível. Irmão, pense em alguma coisa bonita. Um animal muito belo, uma pessoa muito bonita, uma paisagem linda, um mar muito lindo, a viagem que você já fez à Europa ou a qualquer outro lugar, nada disso se compara à beleza do céu. Nada. Nada que você viu, nenhuma sensação, nenhum prazer, nada que você comeu, nada que você sentiu o cheiro maravilhoso, nada disso, nada se compara. O céu é algo indescritível, nós não podemos descrevê-lo. Terceira coisa sobre o céu, no céu não entra pecado. Mas há uma boa notícia embutida nisso. No céu não entra pecado, mas no céu entram pecadores redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Isso é o mais precioso. Não basta apenas dizer que não entra pecado, mas entram pecadores que foram salvos, transformados e que não vivem mais de pecado. Uma realidade dura também é que nem todos irão para o céu. Nem todos. Nem todas as pessoas irão para o céu. Infelizmente, é preciso que se diga, talvez haja alguém nesse auditório que simplesmente por não crer no céu, não crer em Jesus, não vá para o céu. E a dura realidade é a seguinte, amado. Pode ser que você esteja sentado aí, como eu ouvi de uma senhora uma vez, quando as pessoas morrem, são como bicho. Elas morrem e acabou.
E talvez você diga, não, eu não creio em nada disso, eu vim visitar a igreja, mas eu não creio no céu. Na verdade, aqui dentro eu não creio. Eu quero dizer uma coisa para você. Independente de você crer ou não no céu, na grandeza de Deus e nas obras do Senhor, todas as coisas desse livro, dessa palavra, se cumprirão. E o juízo de Deus se cumprirá. E a destinação do homem para o céu ou para o inferno se cumprirá, creia você ou não. E isso é muito triste, é muito sério para aquele que não crê no céu e não crê que Jesus preparou lugar para nós. O céu é uma realidade. O céu é uma realidade incômoda, porém feliz para aqueles que têm esperança em Cristo Jesus. O céu foi feito para você. O inferno não foi preparado para o homem. A palavra diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que se alinharem a eles, se associarem a eles e cometerem pecado e não se arrependerem, como diz a palavra, aqui lemos aqui no final, a estes também será destinado o inferno. Mesmo que esse não tenha sido feito para eles. Porque o diabo foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não há redenção para anjos caídos. Alguém outro dia me perguntou na classe, mas e se os demônios se arrependerem? Não há mais possibilidade. Essa possibilidade é disponível para você. Essa possibilidade é disponível para a minha vida, para a sua vida. Você foi feito para ser cidadão e morador do céu. O céu é uma realidade. Uma outra questão sobre o céu é a promessa do céu. Jesus, o próprio Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu é a morada de Jesus, pastor Calixto. No céu nós habitaremos com ele, sejamos sírios, haitianos, brasileiros, africanos, crentes de diversas denominações, tão somente aqueles que entregarem a vida a Jesus viverão em comunhão com Ele, se alimentarão dEle, contemplarão a sua beleza, a sua formosura. É o texto de Apocalipse 21 e 22, amado, lê em casa. Ele fala de uma cidade plenamente sustentada em Deus. Não há usina hidrelétrica lá, Maurício. É Deus. Dele provê toda a luz. Não há noite, não há dor. Nunca mais você vai levar um ente querido do cemitério para sepultá-los, porque, na verdade, a palavra diz que ali não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá maldição, não haverá morte, não haverá noite, não haverá tristeza, preocupação, angústia, revolta, sentimentos de frustração, falta de cura, enfermidade. Tudo isso será tirado, porque a presença do Senhor Jesus nos curará, nos sustentará e nos acrescentará vida eterna. O céu é uma promessa, o céu não é vendido, o céu não é negociado, o céu é oferecido por um Deus de amor que pagou a sua vida, entregou o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. A igreja do pastor Sidaco, eu sei que muitos aqui conhecem o pastor Sidaco, tem um CD e tem uma música que diz que é o ingresso para morar no céu. Eu já tenho passaporte para morar no céu. E o céu é uma promessa possível, tangível e real na minha vida e na sua vida. O céu também é perfeito. Porque nós gostamos de boas coisas, pastor Marcos. Eu gosto de ver um poste, só ver. Aqui em Curitiba eu vejo um monte. Viu? Eu gosto de comer bem. Quem não gosta de comer lagosta? Tem muito tempo que eu não como lagosta. Mas é bênção, né? Você gosta de ver coisas bonitas. Mas pare e pensa. De vez em quando na internet eu vejo que alguém acabou com uma Lamborghini. De vez em quando alguém detona uma Ferrari. De vez em quando uma mansão de luxo, ela vem a mofar, estragar, ser demolida. As coisas humanas, por mais perfeitas que sejam
e mais interessantes que sejam, não são eternas. Não são. Sabe aquele celularzão fera que você comprou? De vez em quando cai, racha tudo, já viu? Acaba, irmão. Não tem jeito. Há uma ilustração de uma mulher chamada Satus Domus, Casa da Satisfação, uma mulher riquíssima. Ela construiu, pastora Fabíola, uma casa de mármore, com cravejada de diamantes. E ela começou a viver lá com toda a riqueza, com todo o glamour. Essa história é real. E de repente os vizinhos perceberam que aquela mulher sumiu. Quede a mulher da casa da satisfação, Satus Domus. Um dia invadiram lá e ela estava morta fazia meses. E um bilhete do lado dizia: tirei a própria vida, motivo, insatisfação. Irmãos, o céu é um lugar perfeito. O céu é um lugar que não tem rusga. O céu é um lugar que não tem mácula. O céu é um lugar onde coisas não enferrujam. O céu não é um lugar relativo. O céu é absoluto de Deus. O texto bíblico diz: mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu não sei o que é, mas eu sei que não é muito bom, é perfeito, é completo. Eu fico imaginando a chegada de um servo de Deus no céu. Alguém que viveu nessa vida, que sofreu, que teve lutas, que teve angústias, e por melhor que tenha sido a vida, nós vamos passar por aflições. Jesus disse isso, teve decepções, foi traído, muitas vezes não conseguiu pagar tudo que devia, às vezes foi tratado de forma a ser rejeitado, e agora essa pessoa morre como um homem que na Bíblia era mendigo, mas a Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno, tormento. Mas aquele homem sofredor, lutador, ele foi estar com Deus, foi viver com o Senhor. E eu fico imaginando que glória, que prazer é chegar no céu. Há um hino antigo, que é o pessoal antigão aí, o Ami, cantava, né? E uma das estrofes do hino que mais chama a minha atenção, diz assim: ainda a cena se mudou, surgiu em resplendor, a divinal cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só surgia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos queriam sim, podiam lá entrar, na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, hosana nas alturas, hosana ao nosso Rei. Um dia, amados, não cantaremos isso na igreja. Um dia nós cantaremos isso no céu. Um dia nós cantaremos o seu nome todo o tempo. Um dia nós não cantaremos 3, 4 louvores e ficaremos cansados, com vontade de sentar. Mas nós seremos eternos. E a nossa força é eterna. E nós poderemos cantar eternamente e louvá-lo, e viveremos dele, e nos alimentaremos da sua beleza, da sua santidade, do seu poder e da sua grandeza. O céu é perfeito. E eu quero que essa noite você pense na possibilidade da certeza do céu na sua vida. E talvez alguém pergunte assim: mas pastor Marivaldo, como eu posso ter certeza do céu para mim, se eu não sou boa pessoa? E algumas pessoas vão argumentar isso. Alguns vão dizer assim: não, eu vou morrer e vou reencarnar. Mas a Bíblia diz que não há reencarnação. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu querido, amado, se você é visitante e é espírita, com respeito àquilo que você crê, mas a palavra diz: não há outra vida. Há uma vida a ser vivida. E depois disso segue-se o juízo, e o juízo está diante de Deus e dá conta daquilo que você foi e viveu aqui. E quer saber? Ninguém dá conta, nem o espírita, nem o católico, nem o evangélico, ninguém dá conta daquilo que foi, mas Jesus dá conta por nós, porque Ele é o nosso advogado, porque Ele é o nosso Senhor.
mas Ele é e será também o nosso juiz. Então, não há como reencarnar. Mas Marivaldo, eu posso, então, de alguma forma, fazer coisas boas. Ontem eu evangelizava num distrito de Caçador, cidade de Itaperuçu, um lugar bem longe, uma comunidade bastante carente. Fui com alguns irmãos, jovens adultos ali, e eu e uma irmã conversávamos com uma jovem, e eu perguntei para ela, se você morresse hoje, onde estaria a sua vida? E ela disse para mim, eu acho que eu ia para o céu, porque eu faço coisas boas. E há essa crença de que eu sou boa gente, mas a Bíblia diz que nós não somos salvos por nada que façamos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O livro de Efésios dá conta de que nós não podemos ser salvos por nossas obras, por nossa atitude, por nossa bondade, por nossa filantropia. Nada disso pode nos salvar. É claro que podemos e devemos ser bons. A Bíblia diz que Deus fez boas obras para que nós caminhássemos nela, mas isso não nos salva. A certeza do céu, diz João 10, 27, 28, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você já deve ter ouvido, como eu já ouvi, mas os crentes são muito metidos, Maurício, porque eles dizem que têm certeza da salvação. Não há qualquer soberba nisso, amado, você que nos visita. Na verdade, a certeza é uma garantia, uma palavra não minha, mas do próprio Senhor Jesus. Eu lhes dou a vida eterna e nunca morrerão. Essa é a esperança da glória. Essa, João, é aquela que a gente pode gritar e dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós cremos. E porque cremos, a Bíblia diz, fomos salvos, fomos redimidos por Ele, o seu sangue sobre nós, nós estamos salvos agora, e nós cremos pela sua palavra, que viveremos com Ele, que caminharemos com Ele, e que por Ele somos salvos, e que habitaremos com Ele nesse lugar maravilhoso, perfeito, eterno, indescritível, chamado céu. Muitos aqui já leram o livro de Paul Yong-Soo, hoje chamado David Chu, o grande pastor da Coreia do Sul. E num dos seus livros ele conta que, na época da grande perseguição, as famílias e os pastores eram extremamente perseguidos. E numa cidade da Coreia do Sul chamada Incheon, um pastor foi preso junto com sua esposa e seus 2 filhos. E aquele pastor foi convidado pelos comunistas a negar a Jesus. Negue Jesus, negue isso tudo, negue essas fábulas, negue essas fantasias, negue essas mentiras, e vocês viverão. Se não negarem, morrerão. E a família daquele pastor foi convidada e disse não. Mas aí eles cavaram um buraco e colocaram a família dentro do buraco. E disseram assim, vocês têm uma última chance para negar a Jesus. Negue esse misticismo e vocês não morrerão. O pastor ficou quieto, abaixou a cabeça e eles começaram a jogar as primeiras pás de terra naquela família. E o garotinho, um dos filhos do casal, disse, pai, pense em nós. Imagine você como pai, que dor, pastor Calixto, você sentiria ouvindo seu filho falar isso para você. Os olhos daquele homem encheram de lágrimas, ele não sabia o que responder. Mas uma heroína da fé, conta Paul Yong-Soo, a esposa daquele homem, gritou, a nossa resposta é não. E ordenou aos filhos, fiquem quietos, meninos, ou vocês não sabem que essa noite nós jantaremos com o Rei da Glória, Senhor dos Senhores. E eles começaram a cantar em lágrimas, eu avisto uma terra feliz, eu avisto uma terra feliz, onde não há tristeza nem dor. Paul Yong-Soo encerra a história, dizendo que aquela família
foi sendo sufocada pela terra, mas um silêncio pairou em todos que assistiam àquela cena. E grande parte deles entregaram sua vida a Jesus. Alguns soldados que fizeram aquilo, hoje, quando ele escreve, ele diz: hoje são membros da minha igreja. Que glória! Quando há uma convicção e uma certeza profunda de que eu posso viver e habitar eternamente com Jesus. Meu irmão, o Salmo 23, que a gente cita e canta, o mais lido, o mais escrito, o mais procurado da Bíblia em todo o mundo, o Salmo 23 está falando do céu. Quando ele diz: preparas uma mesa perante mim, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e no final, ele diz: porque eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ou toda a eternidade. Isso é o céu, amados. A certeza do céu, a grandeza do céu, a certeza do céu diz para a gente exatamente isso. A vida eterna e nunca hão de morrer. Você crê nisso, amado? No seu coração, você deseja estar no céu? Eu sei que muita gente tem condicionado um monte de coisa para estar no céu. Eu sei que nós estamos com o mundo hoje espalhado de falsos profetas como Tetzel, que dizem que para ir para o céu você tem que pegar água não sei de onde, tem que fazer não sei o quê. O céu não é isso. O céu é de graça, oferecido por Jesus àqueles que creem no seu santo e bendito nome. Só isso basta. E há meses eu comecei a preparar essa mensagem, pedi a Esther que estivesse orando, e Deus falou no meu coração que eu pregaria à noite. E quando o pastor Sebastião me convidou para pregar, e eu fui conversar com o pastor Marcos, ele falou: você vai pregar de manhã, eu prego à noite. E depois ele mudou, e quando ele mudou, eu falei assim: é Deus que está falando isso. Deus queria que eu falasse com você e com alguém especificamente essa noite sobre o céu. E talvez alguém diga aqui: ah, mas os pastores não pregam sobre o céu. Nessa igreja se fala sobre o céu, e daqui a pouco você vai ver sobre isso. E você vai perceber isso, porque há um convite para o céu. E o convite diz: onde você passará a eternidade. Se você morresse hoje, essa noite, onde estaria, amado ou amada, a sua vida? E alguém já me perguntou isso, e disse: ah, se você responde, eu vou para o céu, e se Jesus vem à porta do céu e diz: o que lhe dá o direito de entrar no meu céu? Só uma coisa te dá o direito de entrar no céu, é o sangue dele derramado na cruz, que remiu você e tirou de você os pecados, e santificou você, e purificou você de todo pecado, de todo mal, e por isso você não é idólatra, não é feiticeiro, não é abominável, você não é nada dessa lista, se você crê no nome de Jesus. Você precisa crer nessa palavra. Todo mundo aqui conhece, universitários, filósofos, pastor Marcos, então pode dar aula disso, o mito da caverna de Platão. Todo mundo conhece essa história. O mito da caverna, homens estão presos, Zenilda, na caverna, durante toda a vida. E há uma fogueira por trás deles, e nessa fogueira reflete-se uma luz na parede. E eles veem estátuas e algumas coisas que colocam lá, para que eles vejam só aquelas imagens, e é tudo que eles têm de consciência do mundo. Mas o mito da caverna de Platão nos sugere que um deles consegue ser solto ou é solto e consegue progredir, encontra a luz, caminha e com dificuldade enxerga a luz, porque nunca viu a luz, mas chega lá fora, não é isso, pastor Marcos? E então ele consegue ver a vida. Então ele vê flores, e ele vê os animais, e ele vê borboletas, e ele vê rios, e ele vê gente bonita. E ele vê um monte de coisa. No nosso tempo ele veria carros bonitos, ele veria luzes, ele vê o céu, ele vê tudo. E ele fica empolgado com aquele negócio. E ele resolve voltar lá dentro da caverna, porque afinal de contas ele precisa contar para os amigos e dizer para os amigos: olha, a vida não é isso, não são essas sombras, essas imagens que você vê na parede, tem coisa muito melhor do que isso. Lá fora tem flores, tem cores, tem luzes, lá fora tem aromas, lá fora tem barulho, tem pássaros, eles cantam, tem animais belíssimos. Mas aqueles homens que estão presos ali não conseguem ver e nem entender nada do que ele fala. E dizem para ele: ele está maluco.
Ele ficou doido. É por isso que quando você crê no céu e fala do céu, as pessoas dizem que você é louco. Porque João viu e voltou para dizer, porque Jesus construiu e voltou para dizer, e porque nós cremos e resolvemos crer que há uma vida melhor do que tudo isso. Por melhor que seja a sua vida, amado, há algo muito superior a isso. Há um lugar onde você não terá mais dores. Há um lugar onde os seus traumas serão para sempre apagados. Há um lugar onde sua lágrima será enxuta. Há um lugar onde você não terá mais necessidade. Há um lugar onde você não viverá mais essa angústia. Há um lugar perfeito. E esse lugar está disponível para você. E você vai perguntar, como que eu chego lá? Quem pode ir para o céu? Quando eu era menino, a minha avó tinha esse quadro. Eu acho que a avó do pastor Marco também tinha esse quadro. Um monte de vovó tinha esse quadro aí, né? Quem tinha esse quadro aí? Quem o vovô tinha? Só eu? Não, tem umas irmãs aí que tinha. Isso são novinhas. E achava esse quadro lindo. Achava esse quadro bonito. Mas um dia, Silvano, descobri que esse quadro é uma grande mentira. Porque esse quadro, ele conta a história de alguém que vive bebendo, vive errado e faz um monte de coisa errada e depois vai para o inferno. Mas o outro lado, o cara é bonzinho, direitinho e tal, e ele vai para a igreja. E ele anda direitinho e vai para o céu. E esse quadro é uma mentira, porque não é nada disso. Na verdade, a maioria de nós, ou todos nós, estamos do lado de lá, no pecado. E fomos alcançados por Deus, e nos arrependemos. E Ele sim vive uma vida perfeita. Só há um que trilhou o caminho de cá, e esse alguém é Jesus. E aí, em agosto, quando eu comecei a orar por essa mensagem, pastor Lobo e pastor Sebastião, os dois aqui, quase que na mesma semana, falaram frases que eu fiz questão de anotar. O pastor Sebastião disse, você não entra no céu com seu carrão, a gente entra no céu no poder do nome de Jesus. Pastor Lobo, pregando aqui num dia de manhã, também disse, o único bilhete de entrada no céu é o sangue de Jesus. E o pastor Marcos, hoje de manhã, disse, nós precisamos viver nessa terra com a cultura do céu, entronizada no nosso coração, vivendo como filhos do céu. Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar dizendo isso para você. Existe, na verdade, um convite para o céu. Você precisa receber a entrada no céu por meio de Jesus. Existe um convite para morar no céu. Existe uma realidade do céu. Existe a grandeza do céu. O céu é real. E não muito tempo depois, nós estaremos na eternidade e nós almejaremos morar no céu. Ah, como eu quero estar naquele grande dia. Alguém já disse, eu quero ir para o céu, mas não precisa ser hoje. Mas quão glorioso será ir para o céu. Quão precioso será morar com Jesus. Quão inefável será ver a cidade de Deus, descrita no Salmo 43, 46, que tem o trono de Deus, e que por debaixo do trono de Deus sai um rio, uma cidade que nunca é abalada, uma cidade que não tem violência, uma cidade que não tem maldade, uma cidade sem igual. Você é convidado a estar no céu, a caminhar no céu, a viver no céu, a entregar a sua vida a Jesus e a crer na promessa do céu feita em Jesus Cristo. Jesus nos prometeu, e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, e tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá. É difícil, a Bíblia diz que estreito é o caminho, mas há alguém que esforça você e faz você passar por esse caminho, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E nessa igreja nós contamos, precisamos, dependemos, nos suprimos e vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada que podemos fazer aqui com nossas mãos, mas Ele pode, porque Ele é Deus, Ele é o dono do céu. E o dono do céu não cobra indulgência para que você vá para o céu, mas Ele espera que você aceite o seu favor imerecido, que você aceite a sua graça, que você aceite a sua bondade e a sua misericórdia, e que você busque o céu.